Hoje eu vou continuar a nossa série sobre esquerdismo. Na pregação passada, eu tentei mostrar que os cristãos, muitas vezes, eles reproduzem certos valores que eles acreditam ser cristãos, mas não são. São valores esquerdistas. Eles têm adorado esse ídolo chamado esquerdismo. E aí eu li o texto para vocês de 2 Reis, capítulo 23, em que o rei Josias estava fazendo uma limpa no templo. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 23, versículo 6. Tirou do templo do Senhor o poste ídolo. Era um ídolo em forma de poste, levando-o para fora de Jerusalém. Verso 7. Derrubou as moradias dos prostitutos que estavam no templo do Senhor. Naquela época, era costume entre vários povos cultuar os seus deuses por meio do sexo. Eles acreditavam que assim fazendo, eles iriam obter o favor dos deuses. Agora, pensa no tamanho da aberração que é isso. No templo de Israel, feito pelo próprio Deus, ordenado pelo próprio Deus, com os sacerdotes escolhidos pelo próprio Deus, com aquele povo que foi eleito pelo próprio Deus, é nesse lugar que agora eles estão tendo ali casinhas de prostitutas e prostitutos cultuais, onde as pessoas estão indo para o culto para adorar os seus deuses, que não o Deus verdadeiro, por meio do sexo. Veja o tamanho da aberração que isso era. E aí você pode pensar que isso não acontece mais. Claro que acontece. É claro que acontece. Pode não haver nas igrejas um ídolo mesmo de gesso ou de madeira. Mas inúmeras igrejas têm adorado este ídolo chamado esquerdismo. A nova esquerda, se você assim preferir. Eles têm reproduzido valores esquerdistas, crendo do fundo do coração que são valores cristãos, mas não são. E um deles é sobre armas. Eu vou falar sobre este assunto hoje, e eu me sinto tão seguro para falar dele, tão confortável. Não seguro por confiar em mim mesmo, mas seguro no sentido de que não é um texto polêmico. Não é um assunto polêmico. Eu sei, às vezes as pessoas dizem, tá vendo, olha lá, esse pastor é um assunto polêmico. Não é um assunto polêmico. Eu não tenho culpa que as pessoas durante séculos tenham acreditado que a grama é rosa. A culpa não é minha. E aí a gente chega e fala, não, mas ela é verde. Há muitos outros assuntos na Bíblia que são realmente mais difíceis, mais polêmicos, como, por exemplo, sobre escatologia, predestinação, como que você relaciona a predestinação, soberania de Deus. Há assuntos difíceis. Deus é três, mas Ele é um. Jesus é 100% homem, mas Ele é também 100% Deus. Há muitos assuntos que nós nem conseguimos atingir todo o conhecimento relacionado a esses assuntos. Não é o caso do armamento. Não é. É extremamente claro. Extremamente claro. Só tendo dificuldade em entender essas passagens bíblicas que são explícitas, aqueles que foram doutrinados durante séculos pela escola e pela Rede Globo. Eu hoje vou tentar mostrar que este conceito do desarmamento tem uma séria implicação nas nossas vidas, quer você tenha armas ou não. Tudo aquilo que o governo ensinou para nós durante muito tempo tem uma implicação direta na vida do seu filho lá na escola. Seu filho não vai armado para a escola, não é? Mas a cultura do desarmamento, ela moralizou a covardia. A covardia se tornou virtude a partir da política do desarmamento. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero começar contando o meu testemunho, né? Meu testemunho é que eu era um filho da Globo, criado por ela. Os valores que eu fui aprendendo vieram dela. E eu era o garoto da Lagoa Azul, a sessão da tarde, do Fantástico, da TV Colosso. E, obviamente, constantemente eles diziam, armas matam, armas são ruins, armas são coisas de bandidos. Obviamente, então, quando eu me converti, essa regra moral de algo certo, eu trouxe. Esse olhar esquerdista, eu trouxe para a minha fé. E aí, eu não interpretava a Escritura por meio do Espírito Santo, mas do William Bonner. E eu também achava, armas são ruins, nós não podemos nos defender. Entendia de maneira muito errada o que a Bíblia fala sobre amar o inimigo.
sobre se te der um tapa na cara, vire o outro lado, achando que isso significa que Deus prega, que a Bíblia prega o pacifismo. Ou seja, em hipótese alguma, nós devemos nos defender. Em hipótese alguma, nós devemos combater a violência com mais violência. O pacifismo acredita que as guerras serão resolvidas com mais amor, que bandidos precisam de mais livros e não de cadeia e até pena de morte. Isso é pacifismo, isso não é doutrina bíblica de maneira alguma, não há polêmica nisso, e eu vou tentar mostrar isso para você. Que a Bíblia diz, de maneira muito explícita, que um cristão pode sim se armar e até matar aqueles que colocam a sua vida em risco, a sua vida e a vida de qualquer um que está ao seu lado. Eu quero começar, então, falando sobre o que a Bíblia fala em relação ao nosso direito à autodefesa. Êxodo capítulo 22, versículo 2. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, ou seja, morrer, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue, mas, se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. O que significa isso aqui? A história de, à noite você pode ferir até mortalmente um bandido, de dia não. O que está em jogo aqui? Primeiro você tem que lembrar que isso aqui é uma linguagem onde se tenta condensar toda uma ideia. Qual é a ideia que está sendo expressa aqui? A ideia é, se a sua vida estiver em risco, você pode até mesmo matar para salvar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Este é o mandamento expresso aqui. O que significa a ideia de durante o dia? Há uma diferença aqui de relação entre noite e dia. À noite, você não tem tempo para saber se o cara está colocando a sua vida em risco ou não. Se ele tem uma arma ou não. Portanto, só pela hipótese, você nem tem certeza, mas só pela hipótese de ele estar colocando a sua vida em risco, você pode até mesmo executá-lo. Só a hipótese. Que você não tem tempo para perguntar, você está com arma aí? Não dá. De dia, que a referência ao dia aqui é o seguinte, você está vendo a condição de seu inimigo. E de repente ele, por exemplo, pode roubar a sua bicicleta e sair correndo. Você não pode dar um tiro nele. Porque, quer você queira ou não, mesmo a vida de um bandido vale mais que uma bicicleta. Então, você não pode fazer isso. Mas é claro, oh Deus, é claro que é uma linguagem figurada para condensar, sintetizar um pensamento. É claro, de dia ou de noite, não importa o horário, se a sua vida está em risco, é claro que você pode se defender, até mesmo executando aquele que quer te executar. Esse é o princípio aqui, que é o mesmo daquele princípio lá do olho por olho, dente por dente. Que as pessoas tendem a achar, isso está na Bíblia, que isso era literal. Você não tem um relato na Bíblia de alguém perdendo o seu olho porque arrancou o olho de alguém. Você não tem um relato na história judaica, de que alguém perdeu um olho porque arrancou o olho de alguém, de outra pessoa. Não. Isso aqui é só um princípio, é uma linguagem figurada para dizer o seguinte, que o bandido não seja punido, nem com mais e nem com menos do que ele merece. Olho por olho, dente por dente. É só uma linguagem figurada, em que os juízes, ao verem um bandido, não poderiam puni-lo, nem de maneira exagerada, nem de uma maneira aquém do que aquele bandido merecia. Ele deveria receber a punição de acordo com seus crimes. Por isso, por exemplo, em Israel, havia pena de morte. Não há nada mais justo do que a pena de morte. Porque uma pessoa que tirou a vida de outro alguém deve continuar vivendo. Não há nada mais justo que isso. Tanto é que o ladrão da cruz, ele ouviu o evangelho, se arrependeu de seus pecados e creu. Foi salvo, mas morreu. Jesus não o livrou da sentença. Não o livrou, de maneira alguma. Este é o princípio claro, é muito óbvio que aqui a gente não tem, o texto não diz se a pessoa está armada para fazer isso. Mas eu não sei se você consegue fazer isso aqui como alguns dizem, né, com uma Bíblia. Porque eu anunciei isso, né? Aí muitos disseram lá, a minha arma é a Bíblia. Eu acho que ele quis dizer que se o ladrão vier, ele vai dar uma bibliada na cabeça do cara. Eu acho que é isso, não? Não, né? Não, é hipocrisia mesmo, né? É apenas hipocrisia. Porque ele não diz assim,
em relação à porta da casa dele? Jesus é a porta. Jesus falou que é. Ele não diz isso, ele tranca. Ele não diz, Jesus é a porta da minha casa, eu a deixo aberta. Ele não diz isso. Ele não diz, Jesus é o meu cadeado. Não, ele põe cadeado lá. É hipocrisia o nome disso. E também um pouco de covardia, eu vou tentar mostrar daqui a pouco. Na maioria das vezes, você executa alguém com uma arma. Não com flores. Com um vaso até dá, né? Pegar o vaso, dar uma vazada. Não existe o verbo, né? É um neologismo, acabei de inventar. Mas, ok, a Escritura é muito ampla para falar de civis armados. Amplamente você vê isso. Na história de Esther, por exemplo. Amã era um homem maligno que estava muito indignado com o judeu Mordecai. Porque quando Amã passava, todo mundo se dobrava diante de Amã. Menos Mordecai, porque um judeu, um cristão, eles não se dobram, a não ser diante de seu Deus. E Amã arquitetou um plano para destruir, não apenas Mordecai, mas todo o povo. É claro que ele estava preocupado mais com Mordecai, mas destruir todo Israel. Todo Israel. E o que ele fez? Ele influenciou o rei, dizendo, meu rei, há um povo aí, debaixo do seu governo, que é rebelde. É um povo que não se submete às nossas leis. Esse povo deve ser executado. Por isso, o rei baixou um decreto, autorizando todos os povos a arremeterem contra Israel, a partirem para cima de Israel, a destruir Israel e tomar seus bens. É nesse instante que surge Esther. O texto bíblico diz que Esther era linda. Por isso ela foi escolhida para ser a mulher do rei. Então, um dia Mordecai se aproxima de Esther e diz, você ouviu? A morte foi decretada sobre nós. Faça alguma coisa. Nessa hora Esther lhe disse, você sabe que não é permitido que eu me apresente ao rei sem ser chamada. Você sabe que isso é passível de morte. Então Mordecai disse o quê? Fazer o quê, né? Você não tem nada a ver com isso. Você está bem aí de vida. É óbvio que Deus vai ter misericórdia de você. Foi isso que ele disse? Porque eu sei que às vezes essa é a sua política. Pode ser de um ímpio, não é de um cristão. Que diz assim, que se dane. Eu estou bem aqui, eu estou seguro, eu estou de boa. Eu não ligo. Lembra, acho que era um judeu que disse isso, olha, eu não fiquei muito chateado, eu não me preocupei quando os nazistas vieram e levaram os ricos, quando vieram e levaram os gays, quando vieram e levaram os negros. Até que uma hora eles vieram e me levaram. A gente está sempre envolvido, de maneira direta ou indireta, em todas as coisas. Os covardes não serão livres. Pelo contrário, Apocalipse diz que os covardes estarão no mesmo lugar no inferno, em que os assassinos estarão. Foi o que ele disse para ela. Você acha que Deus vai livrá-la? Você não acha que você está aí onde você está, justamente porque Deus te colocou aí? Por que você acha que Deus deu esse cabelinho bonito para você, Esther? Por que você acha que Deus fez você bonita, Esther? Você acha que era apenas para ter uma vida boa? Não, tudo que Deus faz é com um propósito. E Deus colocou você aí para que você interceda pelo nosso povo. O que Esther fez? Convocou um jejum entre todo Israel. Todo o povo de Deus, vamos jejuar, para que eu possa interceder a favor de nosso povo. Esther e todo o povo jejuou. Para quê? Por que Esther e o povo jejuaram? Para convencer o rei a permitir que Israel tivesse o direito à legítima defesa. Para que Israel tivesse o direito de se defender. Então, Esther intercedeu, o rei ouviu. Veja o que o texto diz. O rei enviou cartas, dizendo, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender sua vida e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que os quisessem atacar. E assim o povo fez. O texto bíblico diz que o povo, não a polícia ou o exército de Israel, mas o povo se defendeu, matando todos os seus inimigos. Um outro exemplo é o exemplo dos filisteus. Os filisteus oprimindo Israel e impedindo-os de fabricar, produzir armas. Isso era o juízo de Deus. Se a bênção de Deus se materializou sobre Israel na presença de um governante que permitiu que Israel se defendesse, o juízo de Deus se manifestou na vida de Israel
por meio de governantes que não deixavam Israel portar armas. Por isso eu escrevi esses dias: uma nação desarmada é uma nação debaixo da ira de Deus. Várias vezes o texto bíblico anuncia que Deus disse para Israel, Deus dizendo para Israel: se vocês pecarem, se vocês se esquecerem de mim, eu vou entregar vocês a nações inimigas. Vocês serão escravizados por elas. Em Juízes 2,14, por exemplo, a gente vê isso. Deus dizendo que Deus entregou Israel às nações inimigas. Deus entregou Israel aos filisteus por conta de seus pecados. E o que os filisteus fizeram? Os filisteus oprimiam Israel. E como eles faziam para manter essa opressão? Para manter Israel debaixo de seu tacão. Para manter Israel escravizado. Como os filisteus faziam isso? 1 Samuel 13,19. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada, nem lança. Quando Deus quer abençoar um povo, Ele permite que o povo se defenda. Quando Deus quer manifestar a sua ira em relação a esse povo, Deus permite governantes que não nos deixam nos defender. É isso que o texto mostra. O rei James, um rei católico, inglês, ele perseguia os protestantes. Na Inglaterra, os protestantes eram perseguidos. Por isso, em 1689, o parlamento inglês assinou a Declaração de Direitos, que influenciou o mundo, para restringir os poderes daquele rei, que era um rei absolutista. A partir dali, a Inglaterra teria uma monarquia parlamentarista. Mas olha que coisa interessante. Veja um dos preceitos dessa declaração. Que os súditos, que são protestantes, podem ter armas para a sua defesa. Quando Deus quer abençoar um povo, Ele permite que o povo se defenda. A gente tem o quarto exemplo disso. Neemias. A Bíblia fala que o povo de Israel estava sendo perseguido por seus inimigos. De maneira que Neemias armou, não o exército de Israel, nem havia. A polícia de Israel, nem havia. O povo. Veja isso. Neemias 4,13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas. Antes que você diga, mas eles eram um povo que estava em época de guerra. Coloque lá no Google, assim. Guerras no Afeganistão, a guerra da Síria, matam menos que o Brasil por ano. Famílias e armas. Famílias e armas. Isso é muito interessante. Porque fomos doutrinados em nosso país que armas estão sempre associadas com coisas ruins. Quer ver? Isso aqui são frases retiradas de jornais de nosso país. 2 jovens são mortos por arma de fogo. Eu pensei que eles haviam sido mortos por pessoas que tinham arma de fogo. Não. As armas de fogo mataram. Mas essa aqui é mais escandalosa isso. Mais escandalosa ainda. Não é brincadeira não, está desse jeitinho lá. Carro passa atirando em bairro e um homem é ferido. Você achou normal? Você não riu? Então, parabéns, esquerdista. O carro passou atirando? É o que? Um Transformer? É isso? O volante? O que é isso? A vida inteira as pessoas, a gente vai associando, né? Arma mata, arma. Eu não tenho essa conotação negativa com armas. A arma salvou a minha mãe. Talvez de um estupro ou de ser assassinada. Negão, um facão, entra no terreno na casa da minha mãe, pisa no graveto, ela nota, sai correndo para dentro de casa e grita o quê? Pega flores, vamos cantar Imagine. Foi? Foi isso que ela falou? Não, vamos pregar pro bandido. Ele precisa de amor, tadinho. Valmir, pega a arma. E o bandido, o que aconteceu? Fugiu. E o pior, nem arma tinha. Olha, que coisa positiva que é uma arma.
Ou o milagre que uma arma não faz, só o nome dela. Que coisa! Oliver Cromwell disse o seguinte: confie em Deus e mantenha a pólvora seca. Em nossos dias seria: confie em Deus e mantenha o dedo no gatilho. Essa era a ideia de Oliver Cromwell. Mas parece que é também a ideia de Neemias. O texto bíblico diz que Neemias ordenou que o povo tivesse uma pá numa mão e uma arma em outra mão. Mas e Jesus? E Jesus? Como Jesus se relacionou com as armas? Em João 2,15, diz o texto bíblico, que Jesus pegou um azorrague. É uma arma branca, extremamente violenta. Quem aqui assistiu o filme Paixão de Cristo? Quem assistiu? Quase todo mundo, hein? Lembra quando Jesus estava sendo torturado? Primeiro ele foi torturado com, acho que um chicote, eu não lembro qual lá. Aí o cara trocou. O segundo é o azorrague, com bolas de metal e pedaços de osso. Lembra a cena? O cara dá uma chicotada na mesa, ele arranca uma lasca ali da mesa. Era isso que fazia na pele humana. Tanto é que Jesus chega praticamente morto. Ele nem consegue carregar a cruz, lembra disso? Extremamente agressivo. Jesus pega um azorrague e sai dando bicuda nas mesas, virando as mesas daquelas pessoas que estavam no templo para tentar ganhar dinheiro, lucrar com a fé. Não, Jesus não disse como os evangélicos moderninhos e molinhos e frouxinhos dizem. Não julgueis. Mas amor, pastor é muito bravo. Reparou como eles são molinhos? Aí sai lá com a... Já viu? Eu tenho uma raiva daquilo. Aquela mãozona, né? Amarelona. Jesus te ama. É isso que é pregar o evangelho. É isso que acontece. Não ensina o seu filho a Bíblia. É isso que vai virar. Faz isso para você ver. Aí fica lá. O que Jesus fez? Foi extremamente violento com aqueles canalhas. Foi assim que ele agiu. Mas não apenas isso. Ele ordenou que os discípulos comprassem espadas. Isso foi em Lucas 22. Alguns dizem, não, pastor, ali não era literal. Era no sentido figurado. Não tem como seguir esse raciocínio. Eles dizem isso porque, logo depois que eles compram a arma, eles adquirem as 2 espadas, eles perguntam, Senhor, temos 2 espadas. E aí Jesus diz, em algumas versões, basta. Em português, você às vezes utiliza a expressão basta no sentido do quê? Ai, meu Deus, não aguento mais. Esse homem colocando a toalha em cima da cama. Basta! Às vezes você usa assim, né? É óbvio que na minha casa isso não acontece, jamais. Basta! Não é esse o sentido, em hipótese alguma, da palavra em grego. O basta ali é o suficiente. Tanto é que a versão revista Almeida, século XXI, que é essa que a gente utiliza aqui, traz assim, é o suficiente. É o suficiente. E qualquer dicionário que você pegar em grego vai traduzir assim, é o suficiente. É o suficiente. Não há não há nenhum dicionário que você vai encontrar lá dizendo, e aqui a palavra significa, Jesus não aguentava mais aquele povo e disse, Não. É o suficiente. Mas segundo, eles dizem, logo depois que Pedro se armou, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, e Jesus disse, pare, está vendo que Jesus é contra a arma? Meu querido, Jesus cansa, né? Jesus, mas também quer saber o quê? O povo doutrinado pela esquerda tem dificuldade de saber o que é um substantivo e um advérbio, vai conseguir interpretar a Bíblia, sendo enganado por esse povo o tempo inteiro? Meu Deus, Jesus disse o tempo inteiro ele disse, eu vou morrer, eu estou me entregando, não é que eles vão me pegar, eu vou me entregar, e tem que ser assim, para que se cumpra a profecia, tem que ser assim. Por isso que naquele momento não era adequado, Jesus não estava dizendo que era inadequado em qualquer momento.
E sabe por que não tem como você interpretar que as palavras de Jesus, comprem espadas, era no sentido figurado? Por conta de todo o contexto. Em Lucas 10, Jesus havia enviado os discípulos para pregar o evangelho. E Jesus disse assim: não levem bolsa, não levem sandálias, não levem nada, eu vou sustentar vocês. Quando eles retornam, Jesus lhes diz: faltou alguma coisa? Não. Aí Jesus então afirma: ok, mas agora a situação é outra. Agora, quem não tem bolsa, pegue. Quem não tem espada, adquira. Ora, quando os discípulos foram, a ideia da bolsa, de não ter a bolsa, era sentido literal. Portanto, a linguagem aqui não tem como você interpretar de maneira figurada, para seguir um sentido natural do texto e de todo o contexto. Ok, isso aqui já é o suficiente para nós. Porque se você falar que um cristão empunhar uma arma é pecado, você estaria dizendo que Jesus pecou. Não, mas Jesus ele pode, porque... Não. Jesus, ele teve que cumprir toda a lei. Por quê? Para nos salvar da lei. Foi por isso, inclusive, que ele foi batizado, mesmo não tendo pecado. Por quê? Para cumprir a lei. Portanto, se é errado perante a lei de Deus colocar uma arma na mão, Jesus pecou. Ou seja, estamos todos perdidos, meu querido. Somente um ser inocente podia nos salvar. E Jesus está com as suas mãos sujas, porque pegou em uma arma. É simplesmente uma aberração essa ideia. É simplesmente ridícula, infantil. Beira o jardim de infância. Sim, só tem uma explicação para isso. Anos e anos aprendendo que a grama é rosa. Anos e anos sendo doutrinados pela esquerda, doutrinados pela Rede Globo. Eu nem precisaria ficar falando para você que, por exemplo, depois que o desarmamento foi implantado no Brasil, o número de mortes aumentou. É relevante falar isso. Aquele papo, mas é perigoso. Eu não precisaria mostrar isso aqui para você. Vou pegar os Estados Unidos, que é a nação mais armada do mundo. Não posso ter uma arma que é perigoso. Em 1999, nos Estados Unidos, crianças mortas. 1.260, acidente de trânsito. 370, atropelada. 484, queimadas. 93, afogadas em banheiras. O Brasil não tem banheiro, tudo pobre, então não tem. Né? Mas... Menos de 30, por conta de arma de fogo. E vamos falar da faca, então. E 300 mil perigos que existem em casa. E ninguém quer acabar com o trânsito por conta disso. E eles não calculam o tanto de boas ações que pode existir e que existem com uma população armada. Não calculam. Mas pastor, isso aqui vai ser um bang-bang. Não era. Desde o Império, a população era armada. Getúlio Vargas, aquele canalha, aquele ditador, foi o primeiro a fazer uma política pública de desarmamento. Não era bang-bang isso aqui. Não era. Ora, nem bandido que tem arma sai matando a torta direito. Um cidadão de bem vai sair matando a torta direito. Mas eu não preciso ficar argumentando com você em relação a isso. Eu não preciso. O que eu só preciso falar para você é que está na Bíblia. É só isso. Mas o Brasil não está preparado ainda. Está falando dos Estados Unidos, lá não tem bang-bang. Tem mais arma que gente lá. Mas lá não tem bang-bang porque é um país melhor. Querido, é sério? Esse é um argumento a favor do armamento. Pastor, aqui tem muito bandido, muita gente doida. É verdade. É mais um argumento para ter armas. Aqui, você pode sair, meu querido. Sair aqui é com emoção, sempre, quase. Não é? Quase sempre. Perigosíssimo. Aqui, os próprios juízes são bandidos. Aqui, a maioria dos criminosos não são presos. Nossa, aqui mais do que qualquer lugar é necessário andar armado. Mais do que qualquer lugar. Quais as consequências diretas sobre toda essa política de desarmamento no Brasil? Primeiro, o desarmamento é a moralização da covardia. Não reaja, você ouviu isso a vida inteira. O bom moço é o que coloca o rabinho entre as pernas e fica quietinho. Esse é o bom moço. Aquele que tenta se defender é um homem responsável. Não reaja. Veja o que está acontecendo em nosso país. O presidente disse, há 5 meses atrás, nós não podemos esquecer da economia. Não podemos. Falou sobre cloroquina. O que disseram acerca dele? Desumano e louco. Agora a China
falou sobre o uso da cloroquina. Tem até artista aí que pegou malária no Leblon. Hã? Você sabe, né? Malária é tratada com cloroquina. Malária no Leblon. A OMS acabou de soltar uma nota, recentemente, dizendo, olha, a gente não pode esquecer a economia. Agora está tudo normal. Lá atrás era um canalha. E esses canalhas vieram e fecharam as portas do nosso trabalho, nos impedindo da coisa mais digna que existe, de pôr o pão na nossa mesa. E você acha que pessoas acostumadas a correr de ladrão de galinha, de vagabundo covarde, que a maioria é covarde, vai ter coragem para enfrentar o Estado? Doutrinado desde pequenininho. Coloque o rabinho entre as pernas. Coloque o rabinho entre as pernas. Preste continência para esses vagabundos. Você acha mesmo que esse tipo de gente vai aprender a enfrentar o Estado? É ruim. É ruim, hein? Mas é efeito da polícia proteger minha casa. Ah, é? Ah, é? Um outro pai de família pode se arriscar pela sua esposa? É isso que você está me dizendo? Lembra o que Paulo falou? Sobre a função do homem e da mulher? A mulher seja submissa ao marido. O homem proteja a sua esposa ao nível de precisar morrer por ela. Você, mulher, que diz que não tem jeito para criança, está negando a sua natureza. E você, irmão, você que é frouxo, está negando a sua natureza também. Porque Deus fez você para ser homem. E se existe uma coisa que tem a ver com a masculinidade, é a coragem. Para você proteger aqueles que são seus. É isso que a gente precisa. O mundo não precisa apenas de pessoas que são inteligentes e sabem das coisas. A gente precisa de pessoas corajosas. São os covardes que não pregam a verdade. São os covardes que apanham o tempo inteiro de todo mundo na escola e ficam permitindo que outros façam bullying com eles. Porque não aprenderam a serem corajosos. Você não escolhe ser bonito. A beleza é um dom. A coragem é uma virtude. A coragem precisa ser ensinada. Precisa ser desenvolvida. Desenvolvida. E coragem é fazer o que você tem medo de fazer. Acho que eu contei aqui, né? O problema é seu. Eu vou ficar aqui até 70 anos contando as mesmas histórias, hein? Acostuma aí. Ué, gente, todo domingo eu prego, aí tem misericórdia. Estou vindo lá no meu carro fazer o culto aqui, o culto clandestino nosso. Lembra? Fizemos mesmo, seus prefeitos, canalha. Está meio clandestino também aqui. Se dane também. Aí estou lá, falei, meu Deus, saindo de casa, a barriga estava até... Vou ser preso hoje, meu Deus do céu. E aí comentei com a minha família, com meu filho, estava com um pouco de medo. Aí meu filho, ué, pai! Olha a pressão. Ué, pai! Que isso? Ué, tá com medo? Tem que ter coragem. Eu falei, não, mas quem disse que eu não estou? Isso aqui é coragem. Isso é coragem. Fazer o que a gente tem medo de fazer. Coragem não é ausência de medo. O Estado não pode proteger você 24 horas. E mesmo que pudesse, você é o maior responsável por proteger a sua casa. O desarmamento é a moralização da covardia. A moralização. A segunda emenda americana, falando sobre o direito de ter armas, diz assim: sendo necessário a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia, não é apenas armas, mas uma milícia, bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser infringido. Você nota qual é o preceito aqui, americano? Ele não está falando de ter armas para lutar contra bandidos. Ele está falando de ter armas para lutar contra o Estado. Um Estado livre. Para que exista um Estado livre, é necessário que o povo tenha armas. Necessário que o povo tenha armas. George Washington disse, um povo livre precisa estar armado. Toda ditadura começa com desarmamento. O que é genocídio? É o extermínio de um grupo. Um grupo armado extermina outro grupo. Ou seja, genocídio é isso. É quando um grupo tem armas e outro não. Guerra é quando um grupo tem armas e o outro grupo tem armas. Você sabe também que toda nação derrotada em uma guerra, ela é obrigada a entregar as suas armas. Foi assim em 1900, na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu, teve que entregar as suas armas. Meu querido, nós perdemos para o governo esquerdista. Nós perdemos. Nós fomos os derrotados.
tivemos que entregar as nossas armas. Genocídio é isso. É o extermínio. É o extermínio de um grupo que não pode se defender. O século passado foi o século dos genocídios. Por quê? Porque foi o século do desarmamento. Porque os judeus não se revoltaram contra Hitler? Nos campos de concentração, eles eram em número muito maior do que os soldados nazistas. Hitler, primeiro, desarmou os judeus, depois os exterminou. Os turcos desarmaram os armênios, para depois dizimar mais de 1 milhão de armênios. Lenin desarmou os russos, Stalin desarmou os gulags, para depois exterminá-los. Em toda boa ditadura, há sempre desarmamento. Sempre há, sempre há. É engraçado como que as ideias esquerdistas estão presentes na cabeça de tantos crentes e eles verbalizam essas ideias crendo com toda a certeza do mundo que essas ideias são cristãs. Não são. E aqui eu tenho o meu segundo princípio do porquê o desarmamento é uma desgraça. A ideia infantil de que pessoas violentas serão paradas com amor. E você vê cristãos falando isso. Você vê esquerdistas falando o quê? São contrários à polícia, são contrários à cadeia. Eles dizem, mais livros, mais livros. Mais livros. Tem gente que são pessoas que são psicopatas. Elas leem, saem por aí matando. Esses revolucionários socialistas eram todos assim. Liam demais, eram pedófilos, adúlteros, promíscuos. Não há solução para muitas pessoas, a não ser morte e cadeia. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. A esquerda pensa que tudo se resolve com livros e pombas. E aí você vê cristãos reproduzindo isso. A diferença é que eles citam versículos bíblicos. E os distorcem, obviamente. Amar o inimigo. A Bíblia diz, não matarás. Tem que dar a face, se te bater num rosto, na sua face, você deve dar a outra face. Ora, se em todo o restante da Bíblia é claro que o povo podia se armar para se defender, é óbvio que essa passagem de Jesus Cristo não tem a ver com a impossibilidade de se defender. Ou você é como o cristão moderninho. Não, pastor, é que no Antigo Testamento podia, mas no Novo não pode. Por quê? Porque Deus converteu? Foi isso? Deus no Antigo Testamento, ele foi severo, e no Novo ele pôs a mão na cabeça e falou, gente, onde eu estava com a cabeça? Permiti pena de morte. Você sabe, Israel tinha pena de morte. Nossa, fui muito severo, hein, gente? Mas agora eu vim numa versão mais paz e amor. É isso? Ou você tem um livro só? Um livro, eu só tenho um livro. Eu só tenho um Deus, o Deus que não muda. Aquilo que está expresso no Novo Testamento, que caducou, está claro no Novo Testamento. Por exemplo, não tem mais um bezerro morrendo aqui. Por quê? Porque Jesus cumpriu isso. Jesus é o cumprimento disso. Agora, o que mudou em relação aos bandidos? Não existem mais bandidos? Isso não mudou. Isso não mudou. A pena de morte, na lei de Deus, continua valendo. Continua. Bandidos, hereges e homens violentos precisam ser combatidos. Bandidos, hereges e homens violentos precisam ser combatidos. Em Israel, crimes hediondos eram punidos com pena de morte. Filhos rebeldes que não queriam se arrepender de maneira alguma, eram cachaceiros, saíam dormindo com meio mundo, faziam tudo que era imoral, não ouviam seus pais, deveriam ser levados ao meio da praça e apedrejados até a morte. Jesus combateu os falsos com chicotes. Davi não levou uma flor para matar Golias, ele levou uma pedra e depois decapitou Golias com a espada de Golias. Quando Abraão viu seus sobrinhos, seus parentes sendo atacados, o que Abraão fez? Partiu com um exército bem armado para destruir seus inimigos. Como Paulo lidou com os falsos pastores? Chamando-os de cães. Há uma diferença enorme entre bons pastores que possuem divergências conosco e pastores que são canalhas, que são hereges. Esses têm que ser combatidos. Combatidos. Obviamente, não de maneira violenta, fisicamente, não se tratando de maneira violenta,
Não se trata de maneira violenta fisicamente esses homens, não é isso que eu estou dizendo. Mas Jesus foi bem agressivo com eles. Paulo foi bem agressivo com eles. João Batista foi bem agressivo com eles. Jeremias foi bem agressivo com eles. Todos os profetas foram. Porque qualquer homem decente, ao ver um pilantra enganando uma senhorinha, e não fica indignado com isso, é um canalha. É um canalha. É um canalha. Esses homens precisam ser combatidos. Os homens violentos, infelizmente, não são parados com amor. São parados com violência. Com violência. O maior exemplo disso é o famigerado Acordo de Munique em 1938. Em 1938, a Alemanha começava a se armar, dando todos os indícios de começar uma guerra. Prevendo isso, o frouxo do ministro inglês Chamberlain se reuniu em Munique com Hitler, Mussolini e outros. E aceitou todos os requisitos de Hitler. Dentre eles, entregar os Sudetos da Tchecoslováquia. Churchill, que viria a ser primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte: vocês estão negociando com bandidos, com canalhas. Vocês deveriam escolher entre a desonra e a guerra. Vocês escolheram a desonra. De baixar a cabeça para um canalha. Por escolher a desonra, vocês terão a guerra. Disse Churchill. Quando o ministro chegou na Inglaterra e falou: paz, nós conseguimos paz. Um ano depois, Hitler invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Lá em Moscou, na sala de exposições dos arquivos federais, funciona lá uma mostra do Acordo de Munique. E o nome é assim, Munique 38, o limiar da catástrofe. E está escrito assim: é impossível manter a paz cedendo constantemente ao agressor, pois, a partir disso, seus apetites só crescem. Por isso que muitos já disseram: se você quer paz, arme-se para a guerra. Romanos 12:18 declara: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Se possível, às vezes não é. Às vezes não é. Por isso, a Bíblia não proíbe que a gente se defenda. O que a Bíblia diz é: olha, você não tem que se vingar. Se derem um tapa na sua face, vire o outro. Ou seja, não se vingue, não guarde raiva dos outros. Em muitas circunstâncias você vai ter que se humilhar. Esse é o sentido. Mas todo o restante da Bíblia diz que você pode sim se defender. É verdade, a Bíblia diz: ame o inimigo. A Bíblia diz: não fique com raiva de seus pais, daqueles que fizeram mal para você. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer a ele. É o que Provérbios declara. Mas a Bíblia também diz: se esse inimigo tentar arrombar a sua casa e der contra você, mate-o se ele colocar a sua vida em risco. Você não pode negar essa passagem. É por isso que eu e você temos que ensinar nossos filhos a serem corajosos. Eu tenho 2 filhas. O que eu vou fazer? Vou falar para elas: filha, se seu marido acontecer de um dia ele ficar meio bravinho, querendo bater em você, me liga. Não. Vou ensiná-la a se defender. Vou ensiná-la a ter coragem. Se um dia ele ficar bravinho e ameaçar de levantar a mão para você, minha filha, cai para dentro. Por isso, todo pai decente, cristão, correto, deve ensinar 3 coisas a seus filhos: a serem calvinistas, palmeirenses e dar tiro. É isso. É isso que nós precisamos. Precisamos de homens corajosos. Por isso que lá em casa não tem problema apanhar, não. É do jogo, às vezes apanha. Mas arregar não pode. Sempre falo para meu filho isso: lá onde você estiver, se possível, esteja em paz com todos. Mas às vezes não é possível. E aí então, se você arregar, eu vou te moer na pancada. Então quando você vira o rapaz, pensa nisso: ele é grande, meu pai é maior.
Meu pai é maior. Apanhar faz parte. Arregar não pode. Aí depois, esse cara vai ficar azucrinando sua vida o resto de seus dias. Vai ser um inferno a sua vida. Temos que ensinar nossos filhos, nossos irmãos a terem coragem. Coragem para abrir um negócio. Coragem. Tem medo, tudo tem medo. Tudo permite que o medo escravize. Quantos garotos não podem casar porque tem medo de chegar na moça? A covardia se tornou uma coisa normal. Quantos pastores não podem pregar de maneira correta porque são frouxos, bananas? Não consegue ouvir. Ah, ninguém gosta dele. E daí? E daí? Eu acho tão engraçado isso. Pastores covardes, frouxos. E nós descendemos de um povo valente, um povo corajoso. O evangelho só chegou até nós porque os nossos irmãos sangraram até o fim. Diante de regimes totalitários, como a igreja agiu? Quando pôde, a igreja enfrentou. Quando não pôde, a igreja fugiu. E quando não teve nenhum outro caminho mesmo, a igreja aceitou a morte como um tributo a Deus. Porque às vezes nós não conseguimos. Não conseguimos nos defender, não conseguimos fugir. Por quê? Porque Deus quis. Deus, em sua soberania, permitiu que isso acontecesse várias vezes e utilizou-se disso para a sua glória. Mas nós não somos covardes. Paulo disse, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu falei aqui esses dias, né? É tão engraçado. O cara vem aqui e canta, não temerei, não temerei. Ai, vou morrer de Covid. É tão ridículo isso. Mata menos que pneumonia. E a cada dia a gente vai descobrindo aí mais e mais coisas, não? O irmãozinho aqui me disse que tem o hospital de campanha aí. Não é? Enfermeiro. Estava lá terça-feira. Vazio. E o povo achando normal ficar em casa e não vir ao culto. E depois cantam. Não temerei, o Senhor é comigo. Por isso, eu encerro com este texto aqui. Em Neemias capítulo 4, verso 13, Neemias armou o povo. No verso 14, Neemias disse assim, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Temam a Ele. Não temam os homens. Temam a Deus, não aos homens. O que eles podem fazer contra mim e contra você? Você acha mesmo que eles podem nos matar antes da hora? Você acha mesmo isso? Você acha que alguém pode chegar e tocar em você antes da hora? Tema a Deus. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Lembre-se de Deus e seja homem. Tenha coragem. Enfrente. Enfrente seus desafios. Não tema. Crie coragem para fazer aquilo que é certo, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. No seu trabalho, na rua da sua casa, onde você estiver, tenha coragem. Alguns de vocês aqui gostariam até de ser líderes, de pregar, porque não é? Medo. Ah, o que o pastor vai falar? Se eu falar errado lá, o que o pastor vai fazer? Vou te xingar, só isso. E daí, quem eu sou? Eu sou nada. Você tem que temer a Deus. Quem eu sou? Ele que você tem que temer. Lembre-se disso. Prostre-se diante de Deus. E você não vai precisar se prostrar diante de homem nenhum. Vamos ficar de pé.